Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E como muitas vezes eu aqui faço a descrição deste canal, que é um canal onde a verdade é exposta, doe a quem doer. Eu não posso fugir dos parâmetros a quais este canal está destinado. A não ter dois critérios, não ter dois pesos nem duas medidas. A pautar-se pela justiça e pela verdade. Claro está que eu não sou perfeita, tenho os meus erros, procuro fazer o melhor que posso, trazendo-vos aqui exclusivamente a verdade e só a verdade. Eu tenho evitado de dar opiniões de determinados assuntos que são abordados aqui nesta plataforma da internet. Me esquivo o mais possível, porque não tenho qualificações para fazer análises de cultos, de palavras, a verdade é essa. Mas também tenho inteligência suficiente para analisar as opiniões que aqui são postas, se estão enquadradas naquilo que está a ser falado ou não. Isto tudo porque recebi um vídeo sobre a opinião de um dos colegas aqui da plataforma no YouTube. E a verdade é que eu ouvi e tive curiosidade, porque já não é a primeira vez que eu vou ouvir as pregações, embora que a mim já nada me dizem, mas procuro ouvir com respeito, com bom senso e me abstendo muitas das vezes de alguém que já saiu da congregação, que não concorda com muitas atitudes que foram colocadas ou que foram feitas na própria instituição Congregação Cristã. Mas eu não posso usar umas palas em que eu só veja, analise e fale só o que me convém. O papel deste canal é muito importante para mim, que defendo a verdade, doe a quem doer. E por isso mesmo, vejo-me no dever de porta-voz de muitas pessoas injustiçadas, pessoas amarguradas, pessoas que têm recorrido a profissionais na área de psicologia pelos males que lhe surgiram, que lhe foram impostos por alguns membros responsáveis pela instituição Congregação Cristã. Perante o tempo que eu vivi na congregação, eu aprendi que dentro das minhas possibilidades, no extremo das minhas forças e do meu entendimento, eu tenho que ser justa, reta, não só perante vós, mas principalmente perante Deus. Quando eu digo muitas das vezes que as minhas mãos estão limpas diante de Deus e perante a sociedade, é isso que eu procuro, com todos os defeitos. Eu procuro ser o mais justa possível. O assunto, o irmão Paulinho, está a mexer com uma comunidade de irmandade que realmente respeita, ama e tem como o irmão Paulinho um homem de Deus, com todos os defeitos que ele possa ter, com os erros que já cometeu e que eu própria já também referi algumas vezes. Mas não é isso que está aqui em causa. E isto para reforçar a mensagem que eu quis transmitir no vídeo anterior e que muitos entenderam de uma forma errada,
interpretaram de uma forma errada. Eu não estou aqui para julgar o homem. O homem servo de Deus. Porque é um homem servo de Deus. É um homem de Deus. Isso não temos dúvidas. Mas que tem direito a ser respeitado. E que da minha parte, perante a idade que já tenha, mais de 90 anos, eu tenho que o respeitar. Não só a ele, mas todos aqueles, sejam mais velhos ou mais novos. O lema deste canal é esse: respeitar-nos mutuamente, respeitarmos a nossa opinião. Mas, quando a interpretação da mensagem que é transmitida, ela não é respeitada, ela tem que ser enfrentada e confrontada. E é isso que eu vou fazer aqui, neste preciso momento, nesta primeira fase, porque depois eu vou passar uma outra fase. Mas neste momento eu vou ter que confrontar as opiniões diversas, e que vêm em declínio em relação ao irmão Paulinho. Mas esperem aí, deixem-me só vos dizer, eu não sou advogada de defesa do irmão Paulinho. Eu não sou advogada de defesa de outros irmãos, como o irmão Hermínio de Água Rasa, o cooperador. Como não sou advogada de defesa daquele irmão Antonito de Itália que faleceu recentemente. Não. Mas posso dizer que são homens de referência, homens de Deus, e que merecem o meu respeito. Porque eu não os posso colocar no mesmo prato da balança que estes homens que estão no Brás. Não, não os posso. Seria muito injusta. Muito injusta. Mas posso vos dizer que sou advogada de defesa da verdade. Sou advogada de defesa dos oprimidos, dos injustiçados. Isso sou. E dói a quem doer. Por isso mesmo, eu vos quero aqui dizer de que, com todo o respeito que eu tenho com todos aqueles que estão aqui no YouTube, sejam prós ou contra, ou seja o que for, eu procuro ter o máximo de respeito, porque tenho vindo a aprender e a adquirir esse bom senso. Porque aqueles que me rodeiam me têm ensinado a ser melhor. Se eu já errei, já falhei, já fui prepotente, sim, já fui. Já fui inconveniente, já fui. E se eu tiver que pedir desculpa, eu peço. E com certeza no decorrer deste vídeo eu vou pedir desculpa a alguém, que já devia ter feito, mas não o fiz. Mas eu não posso ser injusta. E me perdoem todos aqueles que estão a escutar, mesmo aqueles que estão aqui, os meus colegas aqui no YouTube, digo colegas sem qualquer referência de nomes, porque não o vou fazer. Mas costuma-se dizer, para um bom entendedor, meia palavra basta. Mas o que eu vou falar é com todo o respeito, mas vou ter que falar. Vou ter que dar a minha opinião. Porque se eu me calar, serei conivente com o que está a ser dito, o que está a ser feito. Pois bem, como eu já referi, eu recebi, enviaram-me um vídeo num canal onde fez uma análise sobre uma pregação do irmão Paulinho. Foi recente, foi no dia 18 de maio. E eu sinceramente ouvi aquilo e eu tenho por hábito, é esta a minha forma de ser, eu vou escutar a pregação. Não coloco em dúvida aquilo que falo, mas eu vou querer ouvir com os meus ouvidos para depois poder falar com as minhas palavras o que é que eu achei. Isso ainda recentemente aconteceu quando alguém fez referência no meu nome num canal e eu depois vim dizer não, até inclusive com o irmão redondo que gosta das redondas, que é de Água Rasa, em que eu disse, não, desculpa-me, este irmão, eu não me senti atingida por ele.
Até a pregação foi muito bonita. Infelizmente, no final, ele descambou. Mas eu não me senti atingida. Se ele se foi para atingir alguém, foi com certeza. Mas eu não me senti atingida. Então, nós temos que ter esta noção da verdade. Dói a quem doer. E me desculpem, aquilo que eu vou fazer é com todo o respeito. E entendam que eu também tenho a minha opinião. Podem não concordar e têm todo o direito de não concordar, mas eu não me posso calar. Então, referente a essa pregação do irmão Paulinho, do dia 18, eu sinceramente, quando comecei a ouvir a palavra, a pregação do irmão Paulinho, eu pensei assim, e no final, depois de ouvir, tornei a ouvir, porque é assim que eu faço, que eu gosto de fazer, eu pensei assim, que pregação bonita, que pregação, qualquer coisa de simples, sem muita elaboração, onde falava e pedia que nós dispensássemos mais tempo para Deus. E até que ele falava de Jesus Cristo. De uma forma simples. E em que ele falava que em tudo na nossa vida nós devemos estar gratos e agradecer. E é verdade. Acreditem que muitas das vezes eu me dou a beber um copo de água e no meu pensamento surge aquele sentimento. Meu Deus, eu te agradeço por este copo de água. Porque se não fosses tu a ajudar-me na minha vida, na minha labuta, não sei se conseguiria o fazer. E tantas vezes eu digo, até em certas situações da minha vida eu dou graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, e depois de quem Ele utilizou para me poder ajudar. Sim, porque Deus move tudo e todas as coisas para que as coisas ocorram na nossa vida. E vão-me desculpar, me desculpem, por favor, mas esta é a minha opinião. Nós não podemos propagar as opiniões que vêm trazer instabilidade espiritual. Porque esta pregação do irmão Paulinho, a meu ver, e olhem que não foi só a meu ver, eu estou a fazer este vídeo porque eu antes de o fazer, eu divulguei 2 palavras do irmão Paulinho a um grupo de amigos, uns que já não estão na congregação, outros que ainda estão. E a verdade é uma, o que é fenomenal é que a opinião foi unânime. Nesta última pregação, do dia 18 de maio de 2025, disseram que palavra tão bonita. Nota-se que o irmão Paulinho está cansado, está triste. Está. Quem não estaria? Quem é que não estaria se estivesse no lugar dele, um homem quase no final da sua vida? Será que temos direito a que um homem já esteja triste por aquilo que está a acontecer e ainda colocarmos mais para baixo? Será que temos direito a isso? Não é porque eu sou um servo de Deus, é um ser humano, na sua fragilidade de ser humano. E vão-me dizer assim, Laurinda, ele que entrega o ministério. É muito fácil nós falarmos quando não estamos no lugar. Mas então eu aqui quero dizer, porque até mesmo no último vídeo, sinceramente, cheguei a um ponto que eu preferi não responder mais aos comentários. Porque as minhas palavras não iriam conseguir, palavras escritas não iriam conseguir chegar ou me expressar. Aliás, eu já nem sei se mesmo me expressando conseguem entender que eu aqui estou a defender um ser humano já com uma certa idade
e que deu tudo da sua vida em prol de uma instituição religiosa na sua crença e que cumpriu o seu papel e que está a cumprir com todos os defeitos, com todas as falhas, com todos os erros. Mas, calma, vocês não querem erros, não querem falhas, tem que ser tudo ao mínimo pormenor. Então eu aconselho o seguinte, seja quem for, seja os responsáveis da igreja, seja aqueles que estão aqui a fazer as críticas, seja aqueles que estão a opinar sobre as pregações que são feitas. E calma aí, há pregações e pregações. Há pregações que não há desculpa qualquer. Não, eu aí já vou. Mas se querem que o irmão Paulinho seja uma pessoa sem erros, então coloquem um robô no púlpito e coloquem com inteligência artificial, porque aí não vai haver erros. Ou então vai ser muito mínimos que ninguém se vai aperceber. É isso que querem. Como também explicarem, dizerem que o irmão Paulinho não quer que se fale de Jesus Cristo. Ainda nesta última pregação ele falou de Jesus Cristo. Mas quereis o quê? Desculpem-me. Lançar a confusão? Eu não ganho nada com isto, antes pelo contrário. Se calhar até vou ganhar inimigos. Paciência, temos pena. Temos pena. Mas a verdade tem que ser dita, caramba. Então um homem que diz, e diz muito bem, é só Jesus, 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 Jesus. E os seus atos conferem com as suas palavras. Eu sempre ouvi de que as nossas obras têm que falar mais alto que as nossas palavras. Há uma parte da Bíblia que diz o seguinte, em que um servo bate à porta, Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e aquele outro, e aquele outro, e aquele outro. E em que alguém do outro lado diz, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, e para um bom entendedor meia palavra basta, porque nem todos que dizem ou falam de Jesus, 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 merecem ou têm autoridade de Deus para entrar no reino dos céus. Será que não entenderam essa palavra e quiseram deturpar até mesmo isso? Eu não me considero assim tão inteligente e com uma luz de Deus assim tão fora do normal. Isto são coisas simples. Eu sempre aprendi de que nem todos aqueles que batem com a mão no peito, que nem beatos e beatas, a dizer Senhor, Senhor, como que Jesus, Jesus. Afinal de contas, falais em igrejas bíblicas, em estudo bíblico, tudo é necessário. E é bom, estudo bíblico. Mas já começa a cansar dessa ladainha de estudo bíblico, igrejas bíblicas, igrejas reformadas, igrejas disto, daquilo e daquilo outro, quando na realidade a coisa mais simples que é amar o próximo como a nós mesmos, independentemente da raça, credo, da cor, da nacionalidade, é amar o próximo como a nós mesmos. Estais a praticar aquilo que Jesus Cristo veio à Terra ensinar? Em que ele disse, raça de víboras, falais, pregais, mas no vosso coração maquina o mal. E aqui eu digo muito sinceramente, sem atingir ninguém, por amor de Deus, não interpretem mal a mensagem que eu estou a dar. Mas esta é a minha opinião e eu tenho direito a ela. Contanto que se fala de Jesus, as vossas atitudes, as minhas atitudes, elas tinham que ser melhores. Eu me penalizo, eu erro, eu falho. Falho!
Mas chegar a este ponto, e não é só com o irmão Paulinho, não. Se vós bem vos recordardes, eu já tenho falado de outros irmãos, de outros homens de Deus, outros irmãos com ministério, mais simples até, cooperadores, que foram ignorados. Ainda agora este irmão de Itália, este cooperador de Itália, irmão Antonino, o Brás não teve a amabilidade, o respeito por esta família e por este homem, de anunciar no culto de que tinha falecido o cooperador mais antigo de Itália. Nem sequer teve a educação de transmitir as condolências à família. E quereis dizer, o irmão Paulinho já não está em condições de estar a exercer um ministério. Por aquilo que eu ouvi, ele está para ficar e está para durar. Agora não sei se com as machadadas que é do Brás, dos senhores da cúpula, não quero culpar todos, mas todos aqueles que abaixam a cabeça e nada fazem, nada lutam para que a verdade seja defendida, para que estes homens sejam defendidos, porque serviram a Deus, eu digo, são coniventes. E agora eu digo aqui, eu não quero fazer parte daqueles que estão a ajudar o Brás a derrubar este homem e a matar este homem. Porque não é só o do Brás. Façam uma reflexão, por favor, façam uma reflexão. Verdadeiramente, analisem as palavras que são proferidas, seja pelo irmão Paulinho ou por outros, conforme eu já referi até acerca do ancião de água rasa ou redondo que gosta das redondas. Eu referi-me, portanto, eu estou isenta. Eu continuo a dizer, eu estou livre para falar. E aqui a minha função é dar voz à verdade, ao sentimento que me vai na alma e que eu peço desculpa. E quero aqui questionar-vos, a todos vós que frequentaram a congregação, será que nada aprenderam? Agora eu pergunto-me, porque eu aprendi. Aprendi com as pessoas corretas, exatas. Aprendi. O que não era para aprender, eu coloquei de lado. Se vi muita coisa injusta, vi. Vi muita coisa que não devia ter sido feita, vi. Mas também não posso virar a cabeça e ignorar aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi foi a respeitar os mais velhos, a respeitar os seus cabelos brancos, a respeitar a sua postura, a respeitar aquilo que já deram. E mesmo eles não estando com a qualidade física, até mental, eu aprendi a respeitar. Até mesmo a dizer assim, coitado, já não devia estar a fazer isto ou aquilo. Mas colocava-me, ou tentava-me colocar no lugar deles. Porque eu não sei se vou chegar à idade do irmão Paulinho e de outros Paulinhos e de outros irmãos, como este irmão de Itália, que sofreu pela obra. E só porque não concordava também com o que se estava a passar em Itália, foi posto de lado pelo ancião Baco. Eu aqui quero perguntar ao Ministério do Brás, será que quando o irmão Paulinho vier a fechar os seus olhos e Deus o levar para o seu reino de glória, vós ireis fazer um espetáculo monumental aí no Brás, em que até são capazes de colocar o corpo do irmão Paulinho aí? Quero-vos dizer que com certeza, sem dúvida alguma, eu não conhecendo, não lidando com o irmão Paulinho, eu tenho a certeza absoluta que o irmão Paulinho o que vai querer é uma coisa simples. Mas vós, para demonstrares o vosso ego, ireis dizer muito bem do irmão Paulinho, depois de ter sido participante de que a sua morte fosse o mais rápido. Vocês não imaginam o desgosto que é para um homem. E não é preciso ter ministério na congregação. Para um homem, para uma mulher, já com uma certa idade e que
sabem perfeitamente que a qualquer momento vão tombar à sepultura e que pretendem sempre dar o melhor. Isto é como os avós ou os bisavós. Ai, não, nós vamos tomar conta dos nossos netinhos, dos nossos bisnetos, às vezes até dos tetaranetos. E de dizer assim, ai não, não vais tomar nada conta que já não estás em condições. A tristeza que invade o coração desses avós, bisavós e tetaravós. Já imaginastes, por acaso? De privar dessa alegria? Ou vocês acham que o irmão Paulinho não sabe que as capacidades dele já estão a decair? Ele tem a noção disso. Ainda nesta pregação do dia 18 de maio, se notava que ele até às vezes já tinha dificuldade de falar as palavras. Até eu tenho muitas das vezes dificuldade de falar as palavras devido ao cansaço do trabalho, aqui do trabalho do canal, da própria vida que nos envolve. Vocês não acham que estão a ser exigentes? E que estão a ser maus? Estão a ser carrascos. Estais a ser carrascos de um irmão idoso em que agora o que quer é desfrutar os seus poucos dias de vida a servir a Deus, quando ele entregou tanto da sua vida e nós os privarmos. Mas eu vou-vos contar algo que aconteceu aqui em Portugal. Irei-vos provar de que eu não falo só as coisas más. A congregação também tem coisas boas e aqui em Portugal também tem coisas boas. E eu vou-vos contar. E com isto, eu não vos quero dizer que eu sou a Miss perfeita, a filha perfeita, a irmã perfeita ou a pessoa que fez parte da congregação que era perfeita. Não! Tenho muitos defeitos. Tenho o coração muito perto da boca. E às vezes falo aquilo que não devia. Mas quero-vos dizer o seguinte, que quando eu estive na congregação cristã em Portugal e que a minha comum era o Bom Jardim, acreditei numa coisa, com muitos defeitos que pudesse haver na parte do ministério, na parte seja de onde for. Há uma coisa que o Bom Jardim sempre procurou. Eu falo Bom Jardim porque eu estava no Bom Jardim, mas tenho quase a certeza que noutras igrejas isso acontecia. De haver um respeito para com a irmandade mais velha, mais idosa. Haver um carinho, um trato com eles, de se sentirem bem. Posso-vos dizer que aqui na minha vizinhança tem muitas pessoas idosas. E que eu procuro, com todas as minhas falhas, dar um pouco de atenção. Mas no Bom Jardim, e isso aprendi, eu agradeço a Deus pelas pessoas que estavam ao meu redor e que me ensinaram isso. A amar as pessoas de mais idade. E posso-vos dizer que havia o zelador do Bom Jardim, porque quando a igreja do Bom Jardim foi inaugurada em dezembro de 1990, ficou como zelador o irmão Isidro, mais a sua esposa. Este casal de irmãos tinham estado muitos anos no Brasil. Portanto, eram conhecidos no Brasil por muitos irmãos de ministério. Sempre com muito carinho com eles. Claro está que estes irmãos já eram de uma certa idade, não tiveram filhos. Então, após o falecimento da esposa, ou durante a mesma doença da esposa que ela ficou acamada, eu sei que havia dois jovens, a Manela e o Daniel Diosdado, que iam ficar junto da esposa para que o irmão Isidro fosse tocar, exercer o seu ministério de músico, tocava clarinete. São estes momentos que ficam gravados na nossa alma. E após o falecimento da esposa deste irmão,
Este irmão continuou a tocar. Já com 90 anos ele tocava o seu clarinete, com dificuldade, e até posso dizer, e agora posso dizer que ele não ouve porque já faleceu, mas mesmo ele tinha a noção de que em vez de ajudar só complicava. Mas acreditem que o ministério tinha um carinho por este irmão. A parte musical, sabendo que ele, em vez de ajudar só complicava, o incentivava. Irmão Isidro, não se esqueça que logo há culto. Esteja aqui. E se ele por acaso faltava, já estavam atentos a saber, irmão Isidro, o irmão faltou. Ele viajava, o Ministério do Bom Jardim, os diáconos, o diácono, as irmãs da Obra da Piedade, procuravam o levar para as viagens, para o interior de Portugal, e ele levava o seu instrumento todo feliz. Bem, sabem que no interior não há músicos, ou muito poucos músicos. Ele lá ia feliz da vida. O levavam. E até ao final da sua vida, até ao momento em que ele disse, não, já não sou capaz, já estou cansado, já não conseguia superar, já tinha mais de 90 anos. Ele chegou a ter essa noção. Ele disse, não, mas o que é que quiseram? Não, o irmão Isidro senta-se aqui connosco, ao nosso lado. Eu sei que um dos diáconos, que hoje é diácono, que era músico na altura, até lhe preparava a boquilha para ele tocar. Um amor que havia com estes irmãos de idade. Se este irmão Isidro errou em algumas coisas, errou às vezes coisas graves, errou, mas sempre foi tratado na palma das mãos com todo o carinho e todo o amor, e sempre foi respeitado, até mesmo pelos encarregados, exigentes que eram, e às vezes injustos, mas para com ele, um carinho e um respeito. E é isso que está a faltar na nossa sociedade, nas comunidades religiosas. De que me adianta pregar, dizer que tem que ter estudo bíblico, que tem que ser igrejas bíblicas, se no meu coração não existe amor e respeito para com o meu próximo. E neste caso o meu próximo, aquele que já não tem a mesma estrutura física, a mesma mentalidade, mas que eu tenho que ser condescendente. Eu nunca mais me esqueço que houve uma vez uma técnica da Segurança Social, uma doutora, que disse o seguinte, pois é, e isto porque houve uma vez um filho que disse que a mãe tinha que ser cuidada pelo Estado português. E essa técnica disse o seguinte, não é o Estado português que tem que cuidar da sua mãe. A sua mãe não cuidou dos seus filhos, a sua mãe não cuidou de si. Porque é que o senhor, ou até os restantes elementos da família, não cuida da sua mãe? Ele ficou revoltado. Ficou, porque queria delegar a responsabilidade de cuidar da mãe ao Estado português. Isto é uma história verídica. Ou é, aliás, é um caso verídico, não é historinha não é um conto de fadas, não é historinha da carochinha. Isto passou-se. Sabem o que esse filho disse? Fora do gabinete dessa doutora? Que as pessoas de uma determinada idade devia ser dada uma injeção para morrerem e não ficarem a dar trabalho. É triste. Não nos esqueçamos que nós também, se Deus assim o permitir, vamos atingir uma certa idade. E vamos querer que nos tratem desta forma. Muitos vão dizer, não, eu não vou querer estar assim. A ver, vamos. Por vezes temos que nos colocar no lugar do outro e tentar imaginar. Eu já me senti de limitada. Já. Tentei imaginar.
Porque a verdade é uma, e vou terminar assim desta forma. A todos aqueles que escreveram comentários que dizem: irmão Paulinho já devia ter entregue o seu cargo há muito tempo. Não. Eu assisti presencialmente uma única vez e essa palavra ainda está aqui comigo. Eu a gravei numa fita, mas depois deitei fora porque já estava muito corroída. Mas essa palavra está aqui no meu coração. Entendem? E não foi palavra de bênção, não. Foi de doutrina, de ensino. De ensino, sim. Então eu quero dizer aqui o seguinte, para todos aqueles que fazem os comentários mais bárbaros, e não é por ser o irmão Paulinho do ministério, porque o irmão Paulinho nada tem a oferecer ao Brás, a não ser o seu tempo, porque se o irmão Paulinho tivesse o seu dinheiro, acredito que eles iriam deixar permanecer no seu lugar e a fazer as 1001 viagens por esse mundo fora, se o irmão Paulinho tivesse muito dinheiro. Porque convenhamos, há irmãos que estão no G5, no G30, então que já teriam que ter arrumado as botas. Irmão Salvador Cury, que já teve um apagão de memória, também já disse algumas coisas que, pronto. E que ele próprio até utilizou o estado de idoso num processo contra mim. Contra mim não, contra o canal, de bloquear o canal. Convenhamos, para esclarecer, porque as pessoas às vezes interpretam as coisas de uma forma, dizem aquilo que eu não falei. Seja quem for. Seja quem for. Mas a verdade é que tem muitos. Olha, por exemplo, tenho um irmão, David Trevisan, que foi contra um dos ensinamentos. E olha, irmão David Trevisan, eu vou aproveitar para lhe pedir desculpa. Porque nos princípios do canal, eu fui inconveniente consigo e com a sua esposa. Fui. Eu fui chamada a atenção por alguém no exterior, por alguém ao lado que me disse: Laurinda, foste inconveniente, foste longe demais. E eu reconheci. Mas nunca lhe pedi desculpa, irmão David Trevisan. E eu peço desculpa. Não sei se o irmão viu esse vídeo ou não, mas houve alguns que viram. Mas eu apaguei esse vídeo, porque realmente foi inconveniente. Mas a verdade é que o irmão foi contra uma das regras. Então o irmão também não poderia estar a exercer o seu ministério, nem estar no GD5, no grupo dos 5. Entre outros, o 007. De cada coisa que ele diz, do púlpito e nos cultos online, também não poderia estar. Mas por que razão é que está? O irmão Paulinho não está. Porque ele, apesar de tudo, de todas as coisas, de todos os defeitos e das falhas que possa ter, é um homem de Deus. Isso não pode ser negado. E eu, perante Deus, teria que responder. Eu tenho que ser pela verdade, doia a quem doer. O irmão Paulinho, como entre outros, o irmão Hermínio de Água Rasa, são homens de Deus. O irmão que faleceu de Itália, homem de Deus. O irmão Paulinho, ele terá que ser honrado aqui entre os seus colegas de ministério. Não é quando ele descer à sepultura, porque aí é hipocrisia, falsidade, conveniência. Porque agora o que quereis, a vossa estratégia é eliminar o irmão Paulinho, porque ele não concorda com estas novas palestras, ou novas regras, ou novos argumentos que quereis ter para que possam angariar mais o povo. A verdade é uma, a congregação cristã, ela tem uma diretriz. E se desviarem dessa diretriz, estareis a adulterar
aquilo que um dia foi a congregação cristã. E é contra isso que o irmão Paulinho luta. E peço-vos encarecidamente, façam a análise das palavras que o irmão Paulinho ou outro qualquer faz, com consciência, com ponderação, bom senso, porque todos nós ficamos a lucrar. Eu não compactuo com opiniões que são distorcidas, que só vai para um lado. Me perdoe, mas é esta a minha forma de estar. E eu não quero ofender ninguém, não quero faltar ao respeito a ninguém, conforme também não me faltam ao respeito. Eu agradeço imenso o respeito que têm por mim. Mas tenho que pôr aqui um prumo. Por favor, quando forem falar de mim, seja quem for, quando forem a falar dos assuntos que eu trago aqui, conforme eu já tenho vindo a referir, ouçam mais que uma vez, para depois poderem comentar. Não façam comentários levianos. Não deem opiniões levianas. Não. Está muita coisa em jogo. Está muita coisa em jogo. E muitos se estão a aproveitar das opiniões exteriores para fazerem os seus planos se vingar. Eu espero sinceramente que este vídeo não chegue ao irmão Paulinho. Eu não quero que chegue. Não quero. Eu sei que ele não vê este tipo de vídeos ou outro assunto qualquer, mas eu não quero. Eu quero poupá-lo. Porque já não tenho idade. O seu coração está fraco para aguentar com tanto desgosto. Não é só o desgosto da vida. É um homem que merece todo o respeito. Eu tinha aqui uns comentários para ler. E eu vou ler. Eu peço desculpa do vídeo estar já longo, mas eu vou terminar com estes 2 comentários e que sirva para reflexão. E qual eu me identifico com isto. Diz assim, eu não vou dizer quem foi. Irmã Laurinda, escrevo com o coração aflito. Não é fácil colocar em palavras a dor que a Irmandade está sentindo diante de mais um triste episódio de injustiça que assola a congregação cristã no Brasil. Falo do irmão Paulinho do Jardim Paulista, um dos verdadeiros irmãos mais antigos do Brasil. Ancião, um servo de Deus por mais de 50 anos, hoje atingindo mais de 90 anos de idade, que sempre foi uma referência de temor, humildade e fidelidade a Deus à frente da sua igreja e da regional de Santo Amaro. Para conhecimento da irmã, há muitos anos atrás, retiraram ele das suas missões e das viagens a alguns estados brasileiros. Este ancião, já idoso, ainda se desloca com seu próprio carro. Ele mesmo faz questão de dirigir onde sempre leva um irmão que o acompanha para atender as igrejas da sua região e a toda a Irmandade com zelo, amor e responsabilidade, aonde ela tem possibilidade. Um homem que mesmo após perder sua companheira há mais de 5 anos, nunca abandonou o seu ministério. Nunca deixou de estar à disposição do povo de Deus. Nunca se afastou do atendimento aos cultos do Jardim Paulista. E agora, de forma fria e inexplicável, teve seus cultos reduzidos a apenas 1 por semana. E mais, foi retirado da presidência da regional que ele mesmo edificou com suor, lágrimas e oração. E quem colocaram em seu lugar? O irmão Isaías Grilo. E sob a supervisão direta do Sr. Luís Carlos Euclides. A pergunta que clama do coração da Irmandade é: qual a idade ministerial do irmão Isaías Grilo para assumir tal responsabilidade? Ele não foi em missão para Portugal? O que aconteceu? Deus se arrependeu ou mudou de ideias?
de ideia quanto à missão orada para ele ir morar e atender em Portugal? Qual é a experiência real do irmão Luís Carlos, que iniciou há um par de anos atrás, apenas para supervisionar o irmão Isaías? E mais grave ainda, o ancião mais antigo de todos, o irmão Paulinho do Jardim Paulista, que está mais lúcido, mais firme e com toda a certeza, e muito mais espiritual do que ambos juntos. A Irmandade pode ser cega, mas não é tola. Isso não é apenas uma troca administrativa. É uma tentativa clara de silenciar uma voz que ainda tem força, luz e respeito entre o povo. É mais um passo para o controle definitivo da congregação cristã para que fique nas mãos de um seleto grupo de homens ricos, que se fortalece entre si, que age nos bastidores e que já perdeu há muito tempo a sensibilidade do Espírito Santo. Porquê? Seria porque está se aproximando a hora da oração para ordenar novos obreiros e da imposição de mãos sobre novos obreiros na capital? Seria porque o irmão Paulinho do Jardim Paulista não se dobra ao jogo político que esses homens têm jogado dentro das quatro paredes do Brás? Estamos falando de um verdadeiro homem de Deus, que nunca buscou posição, que nunca usou o púlpito para vanglória, que sempre chorou com os que choram e se alegrou com os que se alegram. E agora? Vê seu ministério ser arrancado das mãos como se nada tivesse significado. Isso, irmã, não é apenas uma questão doutrinária, não. É uma vida. Isso é humanidade. É respeito à convicção desse irmão. É amor ao próximo, aquilo que está faltando no coração de muitos que hoje se intitulam homens espirituais. Como alguém com mais de 90 anos de idade deve-se sentir ao passar por essa mudança brusca, essa rejeição silenciosa, essa forma velada de afastamento? Querem apagar a história desse homem como se ele fosse um estorvo para o próprio ministério, um incômodo. Mas esquecem que o povo de Deus tem memória e tem discernimento. Se vierem com justificativas, como tantas outras vezes, nós sabemos, são artimanhas. Não há justificativa plausível, a menos que se queira apontar o dedo para o Brás, ou para o tal GDI dos super ricos, poderosos e seus aliados que tomaram o poder da congregação cristã. Essa é mais uma decisão cobarde, desumana e espiritualmente destrutiva. Talvez esses homens nunca saibam o que é servir a Deus aos 90 anos. Talvez esses homens nunca saibam o que é servir a Deus aos 90 anos com alegria na alma e lágrimas nos olhos. Talvez nunca tenham sentido o peso do ministério sem buscar glória ou aplauso. Mas o povo sabe, o povo sente e o povo está acordado. Não se trata de rebeldia, trata-se de justiça, de honrar a quem mesmo com as forças limitadas jamais limitou o seu amor por estar atrás da tribuna. No fim da vida, eles pensam que podem tirar o irmão Paulinho? Eles mesmos se autodenominam anjos da igreja. Então, porque estão derrubando o anjo da sua própria igreja? Estão colocando no lugar anjos mais qualificados, mais modernos, mais alinhados com os interesses? Enganam-se. Se acham que a Irmandade vai engolir isso em silêncio. Esse ato de cobardia não será esquecido. Será lembrado como um dos momentos mais tristes da história da nossa querida congregação cristã no Brasil. E depois? Não venham nos acusar de escândalo. O escândalo já foi feito. E foi feito por aqueles que se dizem zelosos da doutrina, mas se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé, que são os verdadeiros pilares do Evangelho. E que isso fique claro a todos. Não é apenas uma questão espiritual, mas também legal. Esse caso pode e deve
ser denunciado com base no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, que garanta ao idoso o respeito à sua dignidade, à sua história de vida e à proteção contra qualquer tipo de violência, inclusive psicológica, institucional ou moral. O afastamento injusto, sem motivo legítimo, de um ancião com mais de 90 anos, lúcido, ativo e respeitado, pode configurar sim uma violação aos direitos humanos e um caso de discriminação por idade. As autoridades competentes, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Municipal do Idoso e até organismos internacionais de direitos humanos, podem ser acionados para investigar e responsabilizar quem quer que esteja por detrás desta injustiça. Estamos em oração, mas também estamos em posição e não vamos nos calar por esse servo de Deus, por sua idade, por sua história e por todos os que foram tratados da mesma forma. Sem amor, sem perdão, sem misericórdia, sem Deus. Que Deus tenha misericórdia dos seus. Vou terminar com este último comentário que foi feito. Irmãos, o que fizeram com o irmão Paulinho é grave e pode ser denunciado legalmente. Mesmo com o estatuto interno da Congregação Cristã no Brasil, nenhuma entidade religiosa está acima das leis brasileiras que protegem a dignidade e os direitos dos idosos. Veja as leis que podem ser aplicadas neste caso. Primeiro, Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. Artigo 4. Garanta ao idoso o respeito à sua integridade física, psíquica e moral. Artigo 96. Considera crime expor o idoso a situação humilhante ou constrangedora. Artigo 99. Discriminar pessoa idosa, limitando ou retirando seus direitos por motivo de idade, também é crime, com pena prevista. 2. Constituição Federal, artigo 5. Assegura a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade religiosa e à proteção contra qualquer tipo de opressão institucional ou discriminação. 3. Princípios dos direitos humanos. Toda a pessoa tem direito ao respeito, ao culto e à participação social, independentemente da idade ou condição. Não se enganem. O Estatuto da Congregação Cristã não pode ser usado como escudo para encobrir decisões desumanas. Quando um servo de 90 anos, lúcido, fiel e respeitado, é isolado, silenciado ou removido sem razão justa, isso configura violência institucional e discriminação por idade e precisa ser combatido. Denúncias podem e devem ser feitas, inclusive de forma anónima. Ministério Público do Estado. Disque 100, Direitos Humanos. Conselho Municipal do Idoso. Defensoria Pública. A fé não anula a justiça. A Irmandade tem voz, discernimento e direito de exigir respeito a quem dedicou a vida à Congregação Cristã no Brasil. Nosso dever é defender nosso irmão. Vamos dar voz ao irmão que o Brás tenta calar. Justiça. E eu termino simplesmente com isto. Quem comeu a carne, que coma os ossos também. Deus vos abençoe e desculpem o vídeo ser extenso, mas tinha que ser. Tinha que ser. Fiquem bem e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.